Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, comemorando 5 anos no ar. Nós, no programa de hoje, uma andorinha só não faz verão, é o velho jargão, mas é assim mesmo. Sem a colaboração de uma equipe prestimosa, nada é possível fazer de qualidade. Nós queremos agradecer aqui na direção do programa de hoje, Alex Monteiro, na produção, Afonso e Alex Monteiro, no apoio à produção, José Damião, nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Rogério Palma, na direção, Edi Pontes, apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior, divulgação, Silvana Zandomeni, supervisão, Guiomar Santana, realização, TV Mundo Maior. Nós recebemos o programa de hoje, Fábio Balota, que é presidente da Escola Gnóstica de São Paulo. Tudo bem, Fábio? Olá, Afonso, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, feliz em você estar aqui conosco. Fábio Balota é presidente da Escola Gnóstica de São Paulo. Ele é esoterista, palestrante, escritor, entre outras ocupações. É instrutor de meditação e terapeuta alternativo. Ele é graduado em análises de sistemas. E o tema do nosso programa hoje, interreligioso, a noite escura da alma. Mas antes de falar da noite escura da alma, explica para nós, para quem não conhece, o nosso programa, Fábio, tem um público bastante heterogêneo. Então há muita gente que tem conhecimento, outros não tem, e nós queremos naturalmente levar o conhecimento ao alcance de todos. Explica para nós, assim, de forma bem didática, o que é a gnose. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui participando e comemorando junto com vocês esses 5 anos. Então é uma honra participar dessa celebração, dessa comemoração, e é muito bacana essa abertura, esse diálogo interreligioso, que eu acho que é alguma coisa extremamente importante para esse nosso momento sociocultural. Bom, a gnose, a palavra, o termo gnose significa conhecimento, mas esse conhecimento que é um conhecimento direto, um conhecimento intuitivo, que é essa busca pela verdade. Então, o gnóstico de verdade, ou aquele que realizou a gnose, é aquele que conhece Deus de alguma forma, é o amigo de Deus nesse sentido. Então, a gnose é isso, é esse conhecimento que leva à união com Deus, ou que é essa própria revelação de Deus, que a pessoa passa por essa experiência direta. O gnóstico ou o gnosticismo sempre visa a busca dessa experiência direta, esse encontro com Deus, através disso que para nós é o conhecimento. Então é uma via um pouco mais, digamos, intelectual. Não que ela não carregue toda a prática, todo o conjunto de práticas espirituais, né, seja meditação, oração e tudo mais, mas é a busca de Deus através do conhecimento. Conhecimento como base, conhecimento de si mesmo, né, o autoconhecimento. Muito bem, Fábio. A origem da gnose, vamos localizar no tempo e no espaço a origem da crença gnóstica. Isso é bem complicado também de a gente posicionar. Normalmente as pessoas posicionam a origem do gnosticismo no começo do cristianismo,
Então, quando se fala de gnosticismo, normalmente se aponta para esse gnosticismo dos primeiros séculos, mas essa origem da gnose é anterior a isso. Nós vamos encontrar esse conhecimento gnóstico, essa abordagem gnóstica muito antes mesmo do começo do cristianismo, mas esse gnosticismo se reveste que ele foi se revestindo de diferentes formas no tempo, mas ele se reveste de uma forma cristã. Ele vai avançando no tempo, vai sendo muito perseguido em vários momentos, pela igreja principalmente, né? Tem os conflitos do começo dos séculos, e depois ele vai começar a renascer muito com os encontros dos evangelhos gnósticos, Nag Hammadi, Qumran, e quando surge principalmente esse apoio de Jung para a tradução desses manuscritos, e começa um movimento realmente de ressurgimento desse gnosticismo. Essa gnose efetivamente que a gente vive hoje aqui na escola gnóstica, ela tem um viés ligado a um mestre colombiano, por incrível que pareça, que acabou tendo o seu desenvolvimento, a sua expressão maior quando foi para o México. Então lá essa gnose, esse gnosticismo contemporâneo tomou realmente expressão no mundo, e hoje você encontra essa mesma gnose, esse mesmo gnosticismo samaeliano espalhado pelo mundo, as obras traduzidas em praticamente todos os idiomas. Então esse é um pouco do contexto. Fábio, fala um pouquinho para nós sobre Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo Jesus, ungido por Deus, à luz da gnose. Meu Deus, que pergunta! Bom, o gnosticismo, de modo geral, sempre viu em Jesus alguém que foi, de fato, ungido, alguém que viveu o processo iniciático e que chegou a encarnar esse princípio crístico. E esse princípio crístico pode e deve ser encarnado por cada um de nós. Então, ele mostra pela vida, né? O Jesus mostra através da sua própria vida o como chegar a essa união com Cristo, com esse princípio crístico. Esse princípio crístico nós vamos achar também em várias outras tradições. Vamos achar em tradições hinduístas, vamos achar nas tradições americanas aqui, astecas, maias, enfim. Vamos achar isso nas culturas egípcias. Então, essa ideia já estava presente, não era, né, segundo as ideias gnósticas, isso segundo o esoterismo mesmo, esse processo não nasce com Jesus, ele já existia, mas Jesus renova esse processo e traz essa vivência que, de uma maneira mais clara, mais pública. Muito bem. Fábio, a partir dos anos 300, com Constantino, Jesus Cristo ele foi absorvido ali por uma cultura dogmática. Vamos deixar isso de lado para te fazer uma pergunta. Vamos voltar ao cristianismo primitivo. Uhum. O cristianismo primitivo pregava, inclusive, a reencarnação. Como é que a gnose vê a reencarnação? Também outro tema um tanto quanto espinhoso, mas falar de uma maneira simples, mais uma vez, a gnose, esse gnosticismo sempre olhou para isso, né, para essa questão da reencarnação, reconhecendo a realidade dessa reencarnação. Mas existe reencarnações e reencarnações. Uma reencarnação de uma pessoa, digamos assim, comum, ou seja, de uma pessoa que não tenha vivido o processo iniciático, é uma reencarnação que vai ter muito mais uma tendência dela repetir as próprias vivências dela, né, os mesmos problemas, os mesmos sofrimentos, repetir esse processo vida atrás de vida, o que é uma ideia também, de certa maneira,
das tradições orientais, né? Seja o budismo, seja o que nós podemos chamar de hinduísmo. Então a pessoa vem nesse ciclo de renascimento simplesmente repetindo. Já a pessoa que avança nesse processo, que se desenvolve espiritualmente, ela deposita na alma determinados valores e ela tende também a reviver esse processo iniciático quando ela volta. Lógico, né? Sempre que a pessoa volta, ela tem o peso da vida, tem todos os aspectos de desejo, todo o aspecto cultural que ela precisa vencer. Então, é sempre uma atualização, não é pura e simplesmente uma repetição, é uma atualização para para uma pessoa, digamos, comum, é uma atualização para aquele que é o iniciado, o santo. O iniciado ungido tem mais ou menos o mesmo significado em graus e graus. Então, existe a reencarnação, mas ela é diferente dependendo do nível em que a pessoa se encontra espiritualmente. Muito bem, você falou em iniciado. Fábio, você é um iniciado. Bom, também é uma coisa complicada de se falar, né? A gente costuma dizer que quem diz não é e quem é não diz. Então nós somos estudantes, somos buscadores, tivemos as nossas vivências, entendemos sobre o processo iniciático, entendemos sobre esse processo da noite escura, enfim, e compartilhamos um pouco da nossa vivência. A sua vivência não é pouca, não. Você é presidente, é fundador da Escola Gnóstica de São Paulo. Fala um pouquinho sobre essa instituição que é fruto da sua iniciativa. Bom, nós começamos, eu e minha esposa principalmente, nós começamos a estudar esoterismo, a espiritualidade há um pouco mais de 20 anos atrás. Então nós conhecemos de tudo naquele primeiro momento, de tudo mesmo que existia na espiritualidade aqui em São Paulo. Em algum determinado momento, nós começamos a buscar alguma coisa sobre escolas iniciáticas, então fomos conhecer um pouco de teosofia, um pouco de Rosa Cruz, conhecemos várias EUBIOs, enfim, essas escolas todas que a gente vê e ouve falar. Aí, o que nos pareceu naquele momento mais interessante foi uma proposta da gnose. Então, nós nos afiliamos a uma dessas escolas, um desses grupos. Aqui no Brasil existem vários grupos, e nós passamos um bom tempo junto com esse grupo, cerca de 10 anos junto com esse grupo, recebendo ensinamento dos instrutores que ali serviam. Então, aprendemos muita coisa, e chegou um momento em que nós já tínhamos recebido a base de conhecimento, tínhamos dado os nossos passos no caminho e precisávamos de um certo espaço para avançar, que nós não encontramos nem esse espaço, nem essa abertura nessa escola, o que é muito comum nesses processos iniciáticos mesmo, nesse processo de caminhar. Então, nós resolvemos nos separar deles, e um certo grupo de pessoas que continuam conosco, esse certo grupo se juntou e nós fundamos ou começamos a Escola Gnóstica de São Paulo, como foi fundada entre 2017 e 2018. Então, a nossa base de gnose ela começa em 2004, mas se transforma em 2017, 2018, né, nascendo isso que é hoje a Escola Gnóstica, com uma abertura hoje bem maior. Então, a gente tem uma influência de várias coisas, seja do budismo, do esoterismo ocidental, efetivamente, do cristianismo primitivo, um pouco de islamismo, um pouco também de filosofia clássica, enfim. Essa abertura e esse diálogo interreligioso. Fábio, as pessoas confundem muito a escola gnóstica com a eubiose. Qual que é a diferença da eubiose e da gnose? Bom,
As histórias dessas instituições são um pouco diferentes, mas todas elas acabam, todas essas escolas que vieram depois da teosofia de Blavatsky, elas têm mais ou menos alguns valores parecidos. Então, a fundação de cada uma dessas escolas, de cada uma dessas tradições é diferente, elas vêm por linhas diferentes. Então, a eubiose carrega muito do que é a teosofia. Essa gnose samaeliana, ela carrega bem mais do que era a Rosa Cruz, constituída ali pelo mestre Krumheller. Então, e é que vai beber de várias outras fontes daquele momento do esoterismo no século XIX e século XX. Então, existem, cada uma das escolas, né, tem uma abordagem diferente. Né? Você já mencionou algumas vezes a Madame Blavatsky. Uhum. Para quem não sabe quem é, o que você diria, Fábio? Eu acho que, como todos os personagens do esoterismo, é um personagem polêmico. Né? Eu acho que ela fez grandes coisas. A teosofia, de modo geral, abriu muitas portas. A teosofia, como eu disse, é a mãe de várias dessas tradições, né? Seja esse rosacrucianismo atual, sejam várias outras escolas que vieram dessa fragmentação que foi acontecendo com a teosofia em determinado momento ali, né? Final aí do século XIX, começo do século XX. Então, as obras são interessantes, essa parte toda de religião comparada é interessante, toda essa abertura, esse resgate do orientalismo que a gente vê depois tem muita responsabilidade dela. Então, tudo isso que veio do Oriente, né, as tradições hinduístas, de modo geral, o budismo, que começaram a vir para o Ocidente, tem um dedinho da teosofia. Então, isso é muito importante, essa abertura é muito importante. O papel dela talvez transcenda a realidade da própria teosofia, da sociedade teosófica. Mas, como disse, se a gente vai pesquisar personagens ou vida desses personagens, são sempre muito polêmicos. Mas a obra tem muito valor, tanto a obra escrita, como tudo que ela trouxe ou a influenciou de abertura para a espiritualidade, para o esoterismo nosso atual. Ô Fábio, eu gostaria de saber a sua opinião, a sua posição, a propósito de uma colocação de Rudolf Steiner, o pai da antroposofia. Ele pregava os setênios, ou seja, de 7 em 7 anos, a vida se modifica, é uma nova fase. Do primeiro ano aos 7 anos de vida, o espírito está ali se consolidando, dos 7 aos 14. Enfim, qual é a luz da gnose? O que você tem a dizer sobre essa posição de Rudolf Steiner, os setênios? Isso é uma abordagem bem interessante para a gnose, para essa obra que foi constituída por esse mestre que eu falei, colombiano, que é o mestre Samael. Ele olha para esse panorama esoterista do começo do século XIX, do começo do século XX, e ele junta muitas coisas. Uma das coisas que ele junta são conhecimentos que Steiner traz, assim como algumas coisas de Max Heindel, enfim, né? E junto também de novo com Heller. Então, esse estudo sobre os setênios, ele é muito vivo dentro dessa gnose atual, dessa gnose contemporânea. É muito interessante observar isso se a gente acompanha esses processos, essa regência das forças e essas mudanças que acontecem, né, de 7 em 7 anos, nós conseguimos ver que de fato isso acontece, nós conseguimos fluir um pouco mais junto com essas forças que estão impulsionando a vida, e também nos preparar melhor para aquele ciclo que vai iniciar, ou para o ciclo que virá na sequência.
Se a pessoa vive de uma maneira despreparada para isso, aí quando um ciclo chega, o ciclo que era para ela, por exemplo, estar desfrutando das coisas que ela construiu, como ela não sabia e não construiu, ela não desfruta daquilo, ela tem que com uma força completamente diferente, fazer o que ela não fez antes. Entendi. Agora, Fábio, é muito bom ter você aqui. Nós estamos conversando nesse instante, para quem está navegando aí, nós estamos conversando com Fábio Balota, que é presidente da Escola Gnóstica de São Paulo, esoterista, palestrante, escritor e instrutor de meditação. Aliás, parece que você gosta, em especial, da meditação, mas antes de entrar na noite escura da alma, tenho mais uma pergunta que não quer calar, Fábio. Vamos lá. À luz da gnose, céu, inferno e purgatório, para onde vai a alma depois da morte? Excelente pergunta também. Também não é um tema simples de se responder. E isso depende muito, bom, primeiro, na ideia da gnose, isso existe, essas realidades, assim como essas realidades existem no budismo e em outras tradições, né, existem realidades, níveis em que a pessoa vai vivenciar, experimentar na vida após a morte. E então existe sim o céu, existe o inferno, existe o purgatório, e quem é que vai passar por essas coisas? Então, na ideia da gnose, quem vai para o inferno? As pessoas que têm essa, digamos, maldade, que carrega muito vivo os defeitos em si mesmo. A pessoa que foi uma pessoa, digamos assim, com uma certa bondade, né, com uma vida moral, e que não fez um esforço em avançar num caminho espiritual mesmo, ela vai viver nesse aspecto meio límbico, ela pode passar um tempo menor, né, no purgatório, né, e viver nesse aspecto mais límbico. Uma pessoa que construiu alguma coisa no caminho, né, que foi em algum nível ungida ou iniciada, ela vai alcançar ou poder alcançar esses céus. Então, bem resumidamente, é isso. Vamos ficar aqui em oração, então, e fazer o bem sem olhar a quem? Exatamente, porque receber graças e apoio no nível límbico, né, é muito mais fácil. E a vida, o nível de vida com que todas as tradições falam nessas realidades, nesses aspectos, seja ele um límbico, seja um aspecto mais de céu, é uma vida abençoada, uma vida de felicidade. Ô, Fábio, como é que despertou em você essa vontade, esse desejo de estudar gnose, de se aperfeiçoar, de ser um iniciado, de ser um instrutor? Você vem de família de que raiz religiosa? Bom, modo geral, como boa parte dos brasileiros, eu nasci numa família católica. Uma família católica, minha avó era uma pessoa extremamente devota, e em volta, né, a família de tias e tudo mais, todo mundo muito evangélico. Então acompanhei isso muito de perto, né, esse aspecto, seja ele evangélico, seja ele católico, parentes que viviam em monastério, visitas de padres e de freiras em casa, acompanhei muito isso, mas minha mãe também tinha um aspecto de abertura, e ela gostava bastante de centro espírita e coisas do gênero. Outro aspecto, outro lado da família já tinha uma ligação um pouco mais com Umbanda, com coisas desse gênero. Então, eu vivi muito nessa mescla de ambientes religiosos. Ia na igreja no domingo, no outro dia a gente ia tomar um passe, enfim, né, como muitos brasileiros acabam fazendo.
E chegou num determinado momento, um pouco, eu recebi vários convites de ir para um lugar, em outro e tudo mais, e um pouco depois de nos casarmos, realmente surgiu o interesse por buscar um pouco da espiritualidade, e aí aconteceram várias aberturas, várias situações que nos levaram, como eu disse, a conhecer de tudo. Então, conhecemos de projeção astral, por exemplo, Wagner Borges para nós deu muita abertura, conhecemos grandes outros personagens, eu falei de Obiose, nós conhecemos ali pessoas desse ramo, o professor Ademar, que também trouxe muito conhecimento, o pessoal da teosofia, conhecemos de tudo, né? Radiestesia, cristais, cromoterapia, reiki, enfim, estudamos de tudo, e quando a gente começou a estudar, isso encantou de tal maneira que a gente queria mais conhecimento, e entendeu como realmente avançar. E aí, então, é que nós começamos a entrar em contato com essas escolas iniciáticas um pouco mais profundamente e nos interessar. E isso começou a abrir cada vez mais universos de conhecimentos, de informações, e essa sede de avançar, essa sede de desenvolvimento, de experimentar isso tudo que era narrado por esses mestres, por esses seres iluminados, acabou realmente encantando nossos corações, e aí a gente foi se entregando cada vez mais a isso. E assim você chegou à noite escura da alma. Que noite é essa escura da alma, Fábio Balota, que é da Escola Gnóstica de São Paulo? Bom, para a gente entender, né, a noite escura, a primeira coisa, acho que vale a pena a gente falar. Quando a gente fala de noite escura, a gente aponta normalmente para São João da Cruz. E isso é importante. São João da Cruz, monge carmelita, século XVI. Mas, modernamente, as pessoas têm usado esse termo, noite escura da alma, para falar de outras coisas. Nosso foco é realmente a obra de São João da Cruz, na abordagem de São João da Cruz. O que existia na época, assim como existia já em outros momentos, e hoje também isso é bem vigente. Esse modelo de passos do caminho em 3 fases. Então, todo mundo falava de via purgativa, via iluminativa e via unitiva. Principalmente desse processo inicial do caminho, que é essa via purgativa, essa via onde a pessoa vai fazer todo esse processo de autoconhecimento. Então, tinha ali, na época dele, muito vivo o conhecimento dos jesuítas, o conhecimento de Inácio de Loyola e da sua companhia, que traz muito forte os exercícios espirituais, e então essa base do caminho. Mas São João da Cruz vê que não existia muita gente falando sobre os outros passos do caminho. Então, ele fala da noite escura, ele tem as suas experiências espirituais e escreve a Noite Escura. A Noite Escura é um poema, e a partir desse poema, ele explicando esses poemas para os monges e para as freiras, e eles começam a pedir que ele escreva, e aí nascem 2 livros, que são a Subida do Monte Carmelo, e a Noite Escura da Alma. Aí a Noite Escura da Alma, ela se divide, na verdade, em 4 fases. A noite ativa dos sentidos. Essa noite ativa dos sentidos é essa via purgativa, mas num nível um pouco mais avançado, que é a abordagem de São João da Cruz. Depois existe uma passagem entre a via purgativa e a via iluminativa, que é a noite passiva dos sentidos. Depois disso, a pessoa entra nessa via iluminativa, que é a noite ativa do espírito. E depois, para a passagem entre a via iluminativa e a via unitiva, existe a noite passiva do espírito. Então, esse processo em 4 noites é o que ele ensina na noite
na noite escura da alma. E a noite escura da alma, efetivamente, é a quarta noite, que é a noite passiva do espírito. E que são processos bem avançados. Como eu disse, o que normalmente nós encontramos nas escolas, nos grupos, é abordagem sobre esse começo do caminho, que é esse processo de autoconhecimento inicial, esse processo purgativo. Já naquela época, pouca gente falava do que ele falou para frente, né, que são essas outras noites, e hoje também pouquíssima gente fala sobre esse assunto com conhecimento, com vivência realmente desse processo. O Fábio, a noite escura da alma, todo esse aprendizado, esse ensinamento, e lá está muito claro o que se deve fazer para se alcançar um estado de elevação espiritual. Mas trazendo isso para o nosso dia a dia, na prática, sendo assim bem pragmático, o que você diria o proveito desse conhecimento espetacular, esse conhecimento de ordem, essa sabedoria, esse conhecimento de ordem elevada, na prática, como ele se aplica na sua opinião? Como ele se aplica em termos de vivência, bom, nós temos hoje uma realidade bem diferente, né? A maioria de nós não vive dentro de monastérios ou coisa parecida, mas nós passamos pela mesma realidade que todo mundo. Tudo isso que ele ensina, com todo o ensinamento espiritual, ele tem uma relação com o que é a experiência humana. E a nossa experiência humana no mundo, ela envolve o sofrimento, envolve dor, envolve todos os aspectos emocionais, a necessidade de trabalho e tudo mais. Nisso, ainda mais nos dias de hoje, nós sofremos muito. E essa busca espiritual, essa busca por conhecimento, por autoconhecimento e as práticas espirituais dão esse apoio para que nós consigamos nos estabilizar, viver com mais tranquilidade, com mais conhecimento, saber lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, aprender a lidar melhor com o outro, nos abrir para esse aspecto de compaixão, percepção, sensibilidade com o outro. E nesse processo, conforme isso vai acontecendo, isso já digo de entrada no processo nesse processo de desenvolvimento, nessa primeira noite já começa a acontecer muito disso. Mas avançando nesse processo, a pessoa chega a isso que muitos chamam de iluminação, que vai trazer uma estabilidade interior, uma estabilidade de pensamento, de emoções muito grande, né? Uma abertura muito grande para o outro, uma abertura de serviço, de compaixão, uma capacidade de, como eu disse, de perceber o outro, então de amar, e de amar num sentido muito mais elevado, não um sentido de apego, de querer prender o outro, mas um sentido de liberdade, realmente de sentir a liberdade e dar essa liberdade para o próximo, permitindo que ele faça, que ele seja quem ele é e sendo quem nós realmente somos. Então, esse desenvolvimento, de modo geral, ele traz uma paz, uma compaixão, um amor muito grande e vai gerando isso que a gente pode chamar de felicidade. Felicidade é estar aqui no diálogo interreligioso com o nosso companheiro Fábio Balota, que é da Gnose. E você tem um curso, uma série de palestras, Fábio, sobre a noite escura da alma. É isso? Sim, nós desenvolvemos esse curso juntando, na verdade, muitos materiais e muitos estudos sobre a obra de São João da Cruz. Então, não foi pura e simplesmente a leitura de um ou outro livro, mas a leitura de toda a obra e a leitura de vários e vários comentaristas, especialistas na obra de São João da Cruz, e coletando também muita coisa que vem do esoterismo, coisas que vêm da Cabala, coisas que vêm das tradições místicas cristãs mesmo. Então vamos buscar em coisas Lagrange, Tanqueray, o Padre Arinteiro, fomos buscar muitas coisas também na alquimia medieval, que
pôde nos abrir o entendimento sobre isso que é a noite escura e poder transmitir, então, nesse curso, isso de uma maneira um pouco mais clara e também com uma linguagem o mais atual possível, né? Porque às vezes a gente olha para alguns termos que ele está falando, mas do que será que ele está falando com esse termo? Então, a gente precisa também se atualizar e poder comunicar isso de uma maneira nova. Esse curso, ele foi formado inicialmente ele com 5 encontros de aproximadamente 4 horas, é um curso grande e bem denso. Fábio, leve nesse finalzinho do programa Conviver de hoje, leve aos seus companheiros iniciados da Escola Gnóstica de São Paulo, a nossa saudação respeitosa, o nosso carinho, a nossa admiração pelo seu trabalho. E tem muita coisa para falar, e você vai ter que voltar aqui novamente. Será um prazer. Vai ter que achar espaço aí na agenda. Fábio, sua despedida. Bom, mais uma vez, Afonso, obrigado pelo convite, obrigado a todos por esse convite, por esse tempo, por ouvir um pouco do que a gente tem para falar e por dar esse espaço, né, de falarmos, trazermos a nossa mensagem. Esse conhecimento todo iniciático, esotérico, é sempre um convite ao desenvolvimento espiritual, então, nós não somos donos de nada, né? Essas obras, essas coisas estão escritas aí há muito tempo, nós tentamos atualizar, renovar, relembrar as pessoas sobre isso, e esse conhecimento que pode trazer essa paz interior, essa mesma experiência do Cristo, né? Da encarnação, do nascimento e encarnação do Cristo, está disponível a todo mundo, seja a pessoa cristã, seja ela evangélica, seja ela cristã católica ou evangélica, seja ela kardecista, seja ela o que ela for, a experiência é a experiência humana, é a experiência espiritual. Então fica o convite para que cada um se abra para isso e caminhe. As portas estão abertas, né? Mais do que nunca as portas estão abertas para que cada um possa caminhar e avançar espiritualmente. Fábio Balota, você está no Instagram, é isso? Sim, sim. Ótimo, fica fácil acessar. Sim, é o Escola Gnóstica. Escola Gnóstica, muito bem, no Instagram. Fábio, nosso agradecimento mais uma vez, vamos chegando aqui ao finalzinho do Conviver de hoje, imensamente agradecidos ao seu prestígio, à sua audiência, aos companheiros que estão nos acompanhando. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo Conviver, se Deus assim o permitir. Até lá! Você acompanhou Programa Conviver.